Olá, né? Eu venho aqui nesse novo episódio para dar uma continuação daquele último, quando eu falava assim que eu iria vir falar com vocês de anfitrião. O que é ser um anfitrião? O que é um anfitrião, né? Um anfitrião é aquele que recebe. É como se você estivesse recebendo alguém na sua casa. Você sempre acolhe bem, não é? Quando a gente recebe uma visita, que a gente prepara tudo, que a gente acolhe bem, que a gente acolhe sorrindo, acolhe feliz. Isso é ser um anfitrião. Uma parte dele. Tem muito mais coisa aí na proposta teórica, né? Mas é como se você estivesse recebendo na sua casa. Então, o que eu venho resgatar com vocês é isso, sobre recebermos os turistas na nossa casa, né? No nosso quintal de casa, que é isso que a gente fala muito. As cataratas é o nosso quintal de casa. Só que não é só cataratas, né? É muito mais. Foz do Iguaçu é muito mais que cataratas, né, gente? Só na empresa que eu trabalho nós temos mais de cento e poucas possibilidades de passeios, de ingressos, de atrativos, de oportunidades do turista em Foz do Iguaçu. Então, assim, voltando ali, né? Então é aquela questão de você acolher, né? E quem é o seu anfitrião? Quem recebe no quintal de casa? Ah, o guia, o recepcionista que foi no aeroporto, os hotéis, os restaurantes? Sim, também, mas toda a comunidade, toda a sociedade, toda a cidade de Foz do Iguaçu, pessoas deveriam ser anfitriões, devemos ser anfitriões para os nossos turistas. Afinal de contas, como eu falava no episódio anterior, muito do movimento da nossa cidade é dos turistas, né? E muito que fica da economia desses turistas na nossa cidade fomenta empregos, né? Então, por que não acolher? Porque às vezes o emprego que eu tenho hoje é graças a esses turistas que vêm nos visitar, não é verdade? Então, nós temos que começar. É como se você não quer fazer de graça, é como se fosse a gente retribuir, né? Tipo, eu vou retribuir, vou agradecer a gratidão é, que eles proporcionam de vir nos visitar e vir gerar renda e eu conseguir meu emprego e meu pai tá trabalhando, e meu irmão tá trabalhando, alguém da minha família trabalha no turismo. Então, como gratidão, eu vou receber bem. Eu vou retribuir de uma forma legal e vou acolher, vou ser um bom anfitrião para esse turista. E assim, tem umas palavrinhas que assim que eu depois eu quero linkar para vocês. Então ali, ó, é, é anfitrião quem respeita quem vive ali, orienta quem chega, protege e não pode ser e não pode ser explorado e compartilha o que pode ser vivido, né? Então, ser anfitrião, essa questão do respeito por aquele que está ali, né? E por aquele que vem ali, né? Então, não achar que o turista é um intruso em nossa cidade, sim é um convidado. Nós convidamos, né? Mas eu não convidei. Pode ter certeza que as empresas de turismo convidaram, né? Então alguém convidou e é bom que a gente receba eles bem. E orientar. Gente, orientar o turista não custa nada. Se ele parar você na rua, em algum momento, não custa a gente orientar o turista, dar uma informação. E você sabe que hoje é uma coisa muito importante, porque nós temos que nos conscientizar de sermos bons anfitriões, porque o turista está na cidade toda. Com a crescente dos Airbnbs, os Airbnbs estão em todos os bairros. Então é uma crescente que o turista esteja aí no seu bairro e que ele precise de uma informação e que às vezes o seu bairro é distante do atrativo que ele quer ir e ele quer saber. E você que nunca imaginaria, eu tô lá no Morumbi, por exemplo, né? E a maioria dos atrativos estão em outros pontos da cidade. Por que eu tenho que ser um anfitrião? Porque tem bastante Airbnb no Morumbi, né? Então, assim, todos nós somos anfitriões, precisamos receber bem, saber dar as informações, né? Proteger esse turista, dar informações boas para que ele se proteja também,
né? E compartilhar tudo que nós sabemos da nossa cidade. O turista veio para conhecer os atrativos, mas nós podemos contar as histórias também, porque tem muito turista que vem por essa pegada cultural, de entender um pouquinho mais sobre a cidade, né? Então, isso tudo, gente, é um movimento que faz com que nós sejamos acolhedores e que o turista se sinta bem e que ele chegue lá na cidade dele e fale, olha, Foz do Iguaçu é uma cidade acolhedora, as pessoas são legais, elas dão informação, lá tem segurança, lá as pessoas dizem o que a gente pode, o que a gente não pode, o que é bom, o que não é bom, o que talvez não seja tão claro, né? Então, é isso, é ser um bom anfitrião, né? Aquela pessoa que recebe com alegria, dá a informação, acolhe e o turista sai feliz, ele sai assim informado, sai feliz, na verdade, na nossa cidade, né? Então, assim, eu penso que queria primeiro um pouquinho esclarecer sobre essa questão do anfitrião, né? E vou falar bem mais da questão de anfitrião. Como eu falei, tem muitas empresas aqui em Foz que já têm essa política de ser um bom anfitrião. Tem pessoas que fazem esse trabalho de ser anfitriões, né? Assim, e quero conversar um pouquinho mais com vocês, porque é muito importante, gente, que nós, como pessoas e também como o poder público, em algum momento aí, se alguém se interessar, em fazer esse trabalho nas comunidades, em fazer essa conscientização dessa importância de nós cada vez mais sabermos acolher o turista, sabermos dar informação, sabermos orientar, porque os atrativos turísticos estão distribuídos em vários pontos da nossa cidade, então o turista ele cruza vários pontos da nossa cidade para chegar e cada vez mais eles estão vindo de carro, então cada vez mais eles estão próximos, né? Não é só aquele trajeto aeroporto-hotel, hotel atrativo. Hoje em dia eles estão de carro, então eles estão por tudo. Então eles podem chegar no seu comércio para comprar algo, para pedir uma informação, né? Então eles estão por aí. E eu acredito que nós precisamos, se nós não saibamos como, né, fazer essa interação com eles, que nós possamos buscar entender um pouquinho mais. Se nós não tínhamos a noção de que o turismo estava tão perto da gente, que a gente busque entender mais sobre o turismo, que turismo não é uma coisa só, tá? Turismo são muitas coisas. Como eu falei também nos episódios anteriores, se você puder olhar aí, turismo é muita coisa, envolve aí muita gente. Às vezes você fala assim, mas eu nem trabalho do turismo, eu não dependo do turismo. Será que você não depende do turismo? Deixa essa pergunta aí para vocês e queria que vocês fizessem os comentários. Será que ninguém da sua família trabalha aí no turismo? Não depende da economia do turismo? E outra pergunta, vou deixar duas hoje. Você é um bom anfitrião? Você já foi um bom anfitrião para os turistas de Foz do Iguaçu? E aí? Eu quero saber mais. Comenta aí e a gente volta a se falar, porque essa história de anfitrião vai render. Até mais!